Olá! A gente vai mergulhar agora em uma das leis mais importantes dos últimos tempos, a nova Lei de Licitações. Mas olha, o nosso foco aqui não é só decorar artigo, é entender a nova filosofia por trás dela, que se baseia em três pilares: controle, transparência e, o que talvez seja mais impactante, as consequências para quem não segue a regra. Vamos juntos decodificar essa nova era das contratações públicas no Brasil. E, para começar, vamos direto ao ponto central. Tudo, absolutamente tudo na nova lei gira em torno dessa ideia aí. Para que o dinheiro público seja bem usado, o controle não pode ser só aquela auditoria no final do processo, sabe? Ele tem que ser um processo vivo, contínuo, presente o tempo todo. Esse é o verdadeiro coração do sistema. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Ok, a ideia é bonita, mas como a lei faz isso acontecer na prática? Quais são as ferramentas, as estruturas que foram criadas para que esse controle seja realmente mais forte e mais esperto? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos lá. A primeira grande sacada aqui é uma mudança de mentalidade. A gente está abandonando aquela ideia antiga de fiscalizar só depois que o problema já aconteceu. A nova abordagem é muito mais moderna. Ela foca em gerenciar riscos e, principalmente, em prevenir que as coisas deem errado. E o artigo 169 deixa isso bem claro. Presta atenção nessas palavras: práticas contínuas e permanentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde a hora que a administração começa a planejar uma compra até o momento final da entrega, ela precisa estar o tempo todo de olho nos riscos e aplicando controles para evitar problemas. Acabou aquela história de conferir só no final. Certo, mas como que a gente organiza isso no dia a dia? Para isso, a lei trouxe um modelo que já é super consagrado no mundo todo, que é o modelo das três linhas. É basicamente um sistema organizado para garantir que todo mundo, em todos os níveis, tenha uma parte da responsabilidade de fiscalizar. Vamos ver como funciona. E a estrutura é essa aí, é bem simples de entender. A primeira linha é quem está ali na trincheira, no dia a dia, os servidores, os gestores que estão tocando a licitação. Eles são a primeira barreira. A segunda linha é o suporte, é quem dá o apoio especializado, o setor jurídico e o controle interno do próprio órgão, que estão ali para orientar e verificar. E, por fim, a terceira linha, que é o controle mais distante e independente, feito pelo órgão central de controle e pelo Tribunal de Contas, garantindo aquela visão de fora, imparcial. Ok, o sistema de controle interno parece bem amarrado, né? Mas aí vem outra pergunta fundamental. E a gente? Onde a sociedade entra nessa história? Como é que o cidadão comum pode exercer o controle social, que é um direito nosso? A resposta para isso está em uma palavra: transparência. E para garantir essa transparência, a lei criou a sua grande ferramenta, a joia da coroa, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. Pensa nele como uma vitrine gigante e única, onde tudo o que acontece nas licitações do país tem que ser exposto. A definição da lei, no artigo 174, é muito forte. A divulgação é centralizada e obrigatória. O que isso significa? Significa que chega de ter que ficar caçando informação em dezenas de sites diferentes. Agora, por lei, tudo tem que estar em um só lugar, com acesso fácil para qualquer pessoa. E olha, a quantidade de informação que tem que estar lá é impressionante. Vai desde o comecinho com os planos de contratação, passa por todos os documentos da licitação, pelos contratos, pelos aditivos e vai até as notas fiscais eletrônicas. É o ciclo de vida completo da compra pública, totalmente aberto. E o mais legal é que o PNCP não é só um depósito de arquivos, não. Ele é uma ferramenta viva, interativa. Lá dá para pesquisar preços, ver o cadastro de fornecedores, acessar a lista de empresas que foram punidas e, o mais importante, tem um sistema para que a própria sociedade possa interagir e acompanhar a gestão. É uma ferramenta de cidadania. Bom, a gente já viu o controle, já viu a transparência, agora vamos falar do outro lado da moeda, a parte mais dura. Com um sistema tão claro, a lei também precisou pesar a mão nas consequências para quem resolve ignorar as regras. E o recado é esse: a conversa mudou de patamar. A nova lei não ficou só nas multas e sanções administrativas. Ela foi lá no Código Penal e criou um capítulo inteirinho só para crimes em licitações. A mensagem é muito clara: fraudar uma licitação agora é tratado como crime, com a seriedade que isso exige. E esse quadro aqui mostra o peso dessa mudança. Coisas como fazer uma contratação direta quando não podia, combinar preços para frustrar competição ou fraudar a execução de um contrato, tudo isso agora dá cadeia. E não é pouca coisa não, viu? A gente está falando de penas de reclusão de 4 a 8 anos. É um tratamento muito mais severo.
Claro, a lei também sabe diferenciar a gravidade das coisas. Atitudes como perturbar uma sessão da licitação ou vazar o sigilo de uma proposta também são crimes, mas com penas de detenção, que são um pouco mais brandas. Mas veja bem, continuam sendo crimes. O que antes era só uma irregularidade, agora pode te levar para trás das grades. E não para na prisão. Tem também um impacto no bolso, que é para doer de verdade. A lei diz que a multa para qualquer um desses crimes não pode ser menor que 2% do valor do contrato que foi fraudado. A ideia aqui é simples: garantir que o crime nunca, jamais compense financeiramente. Então, chegando no final, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente vê? Não são só um monte de regras soltas. A gente vê um sistema integrado, um ecossistema pensado para proteger o dinheiro público de ponta a ponta. Então, para a gente resumir, a nova lei se apoia nesse tripé super forte. Primeiro, um controle estruturado com as 3 linhas de defesa, envolvendo todo mundo. Segundo, uma transparência que a gente pode chamar de radical, com tudo centralizado no PNCP, abrindo as portas para o controle da sociedade. E terceiro, uma responsabilização criminal de verdade, que joga o custo da fraude lá para cima. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa análise. A gente espera que essa explicação tenha ajudado a clarear os pontos principais dessa lei tão transformadora. A gente deseja muito sucesso, seja nos estudos para concursos ou nas contratações do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima!